te levanta, te firma, pega a tua espada, olha bem no olho do dragão que te impede, corta a cabeça dele, vai em frente, luta pela verdade do teu espírito, porque o Marte está entrando em Áries. Vamos embasar um pouco então sobre o que significa essa energia de Marte e essa energia de Áries. Um planeta de fogo e um signo de fogo, sendo que a constelação de Áries é a casa do planeta Marte. Então o fogo, que é a natureza desses dois pontos astrológicos, se torna muito mais intenso, muito mais forte no momento que os dois se encontram. E o que acontece? O Marte ele vai ficar 6 meses no signo de Áries. Então essa energia vai estar muito forte, muito presente nas nossas vidas por um bom tempo. Isso porque o Marte ele vai fazer o seu movimento de retrogradação na constelação de Áries. Então ele vai voltar e vai ir de novo, e aí vai ficar mais do que o de costume, né, dentro de um signo. O Marte ele costuma ficar 2 meses aproximadamente dentro de um signo. Mas nesse caso ele vai ficar 6 meses porque ele vai fazer as suas idas e vindas no movimento retrógrado. E o que representa a energia ariana? A energia ariana é o impulso para a batalha. É a iniciativa para acontecer alguma coisa. É um movimento criador, um movimento inicial. Por isso que é o que abre o zodíaco Áries. Porque a força ariana representa o desenho de todo o firmamento, de todas as constelações. Então, no momento que a gente tem o andamento da roda do zodíaco, é porque o Áries abriu essa roda, o Áries iniciou essa roda. Por isso que é um signo muito pioneiro, que abre movimentos, que está associado a movimentos de vanguarda. O que raia vanguarda? A origem da palavra vanguarda vem da linha de frente. Sabe quando você está na linha de frente do campo de batalha, está lá o seu sonho, é isso que você quer, está lá o movimento que você tem que fazer, e se você se coloca na linha de frente, aí você está na vanguarda. A vanguarda também é uma expressão utilizada há muito tempo atrás, assim, uma coisa meio antiga, assim, para o pioneirismo, coisas novas. Por exemplo, o movimento pioneirismo de tal escola poética, escola do romantismo, do simbolismo, do bucolismo, foram movimentos pioneiros. Então é a hora de você ser pioneiro de acordo com a luz do seu espírito. O Áries é o signo número 1 e você é um ser único. O número 1 te envolve porque você é um espírito único e não tem nenhum outro igual. E o que você pode então trazer para esse mundo e fazer isso aflorar com todo o seu poder? Porque Marte representa o poder, a força para você realizar o que você quiser, para você lutar e conquistar e vencer. A vitória aguarda aquele que honrar aquilo que é o seu princípio uno e se botar na linha de frente para lutar por aquilo que acredita. Para isso vai ser preciso um foco maior na sua própria presença, porque isso vai ser o que vai garantir que você consiga fazer toda essa energia florescer. Os signos de fogo, por natureza, já são muito autocentrados. Então, para esse fogo estar bem aflorado, é bem importante você enfatizar todas essas energias de ampliamento do próprio poder para que possa, então, galgar essa estrada, cavalgando rumo àquilo que você acredita. Se você está gostando do vídeo aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixe seu comentário, dá o retorno aí se você está gostando do conteúdo e tudo mais, sugestões do que a gente pode ir tratando, né, nos próximos temas, nos próximos vídeos. E se você quiser também pode seguir lá no Instagram, @sathari.sat. Estamos também falando sempre desses conteúdos de astrologia, numerologia, cabala, entre outros assuntos, yoga, lá no Insta de uma forma mais direta e aqui no YouTube de uma forma um pouco mais aprofundada, obviamente. Agora a gente vai avançando aqui no estudo marciano, ariano, e a gente vai então primeiro falar sobre o que é essa energia de Marte e Áries juntas, como que elas trabalham, como que elas operam. E na sequência eu quero fazer então a previsão para os 12 signos de como que esse movimento astrológico vai impactar cada um dos signos. Mas vamos entender um pouco mais de como vibra essas energias. Tanto Marte como Áries, quando a gente vai explicar, eles têm uma energia muito semelhante. O Marte representa a força de batalha. Todo mundo tem essa força de batalha, todo mundo tem o seu guerreiro interior. É essa energia para a gente lutar pelo que a gente acredita, para a gente conquistar aquilo que a gente acredita. Se a gente quer conquistar uma nova terra, quer conquistar um novo estudo, a gente vai ter que fazer um movimento. Por isso que é o princípio do movimento. O movimento que te leva atrás daquilo que você gostaria de estar realizando. Quero me formar na faculdade, quero fazer um curso tal, quero aprender a dirigir. Tudo isso são princípios que te levam a Marte. Tudo isso são princípios que fazem o seu movimento executar-se rumo a uma conclusão de alguma coisa. Quero vencer o torneio de MMA, quero vencer o torneio de pôquer, quero
ir para lá, quer ir para cá. Então Marte ele leva a gente a um trabalho de buscar a vitória. E a vitória não no sentido sobre os outros, porque a competitividade é outro aspecto marciano. Mas o Marte na sua vibração mais alta não compete com ninguém, ele compete com ele mesmo. Procura se tornar cada vez melhor a cada dia, para que ele consiga então estar realizando cada vez mais coisas positivas na sua vida. Para isso ele tem que elevar alguns aspectos dentro dele, que é a sua iniciativa, que é a sua força, que é a sua coragem, que é a sua bravura, que é seu ímpeto para ir atrás daquilo que realmente pulsa no seu coração, porque o Marte ele não gosta de procrastinar. É o ímpeto mesmo. Então assim, ó, de repente eu quero fazer tal coisa, eu vou lá e faço. Eu não penso muito. Enquanto muitos podem ficar refletindo e pensando como é que vai ser, será que dá, parece que não dá, mas eu tenho que resolver essa história aqui também. O Marte ele já foi e já voltou, tá entendendo? Ele já foi, já resolveu e já voltou e disse, ó, tá resolvido o negócio. E o Áries, ele assume essas mesmas qualidades. O Áries é um signo cardial de fogo. O fogo, de natureza ígnea, leva a gente então a executar, leva a gente a se mover, leva a gente a realizar. Então, quando o Marte entra em Áries, é como se a gente colocasse mais fogo dentro do fogo e a fogueira ficasse cada vez maior. E essa força queima dentro de cada um no aspecto de trazer muito impulso para realizar os seus projetos, principalmente o que é de núcleo mais pessoal. Porque o Marte, o fogo por si só, tem assim uma energia mais individual. E você tem que ter bem definido o que eu quero. Por isso que o símbolo de Marte é um círculo com uma flecha. Você aponta firmemente aquilo que você quer realizar. Aquele projeto que você gostaria então de estar firmando, construindo aqui na Terra. E esse círculo representa o seu espírito, porque o fogo ele também é a nossa força espiritual. Então, se você levanta da cama, já é porque Marte está te puxando, porque a sua ação precisa ser manifestada de alguma forma do mundo, você tem algum compromisso, ou você quer então estudar alguma coisa, você quer chegar a algum lugar. E quando a gente define onde que a gente quer chegar e coloca nossos esforços para isso, a gente coloca a nossa coragem para atravessar os obstáculos, porque quando o Áries e o Marte se juntam, é uma explosão rumo àquilo que a gente quer firmar, rumo àquilo que a gente quer construir. E não tem nenhum impedimento, sabe? Não tem assim nenhum medo, não tem quem se ponha na frente do caminho. Se tiver alguém na frente do caminho, a gente passa por cima, tá entendendo? Não no sentido assim, né, de fazer mal pra pessoa, mas no sentido assim de não deixar que ninguém assim ponha a gente para baixo, de não deixar que os obstáculos sejam mais fortes que nós. Porque tudo que a gente for realizar aqui nesse plano vai exigir uma dose da nossa força, vai exigir o nosso movimento, vai exigir que a gente acredite firmemente nisso e que a gente não deixe cair a peteca porque a coisa começou a ficar mais complicada. E o Marte ele vem desenvolver em nós esse aspecto. Ele vem então trazer essa evolução para cada um de nós, de se tornar mais corajoso, de se tornar mais resiliente a todos os obstáculos e realmente ter iniciativa para ir então em direção a esses pontos todos aí. O que acontece se você não tem bem definida essa direção, se você não sabe o que você vai fazer? Você pode ser tomado por uma impaciência muito grande, que daí é o aspecto nocivo de Marte e de Áries. O Marte ele tem que ter uma missão, ele é um soldado. Se você não tem tão firme aquele plano, aquele projeto, o que você quer realizar para você a partir da sua presença pessoal, que sim, pode surgir assim parcerias no caminho, pode, naturalmente ninguém faz nada sozinho, mas o impulso de colocar para si a direção e de se movimentar rumo a ela é um impulso que vem de você, que vem de dentro. O que vai aparecendo no caminho para facilitar e para te impedir vai então da sua sabedoria e da sua força e da sua coragem de ir cortando os obstáculos e saber empunhar essa espada junto com os aliados que podem vir surgindo também. Mas se você não tem isso bem decidido, se você não tem assim essa visão e essa direção, o Marte ele vai atuar no seu aspecto sombrio com você. Ele vai te trazer então uma impaciência. Ele vai te trazer assim uma irritabilidade, porque parece que não está se movendo a coisa para você, parece que a coisa assim fica meio parada e tudo mais, e aí eu não aproveito essa energia de impulso, de agressividade, a agressividade como uma energia que vem lá de dentro da gente, que faz a gente tomar uma atitude e ganhar espaço aqui na Terra. E a gente pode utilizar a agressividade tanto de forma violenta como de forma mais pacífica,
Pacífica no sentido de que eu uso a minha força como um impulso construtor ou transformador da minha vida sem, assim, atacar ninguém. A não ser que às vezes venha alguém, né, e comece assim a tocar o terror na minha vida, assim, e começar a impedir querer impedir que eu desenvolva os meus aspectos. Daí, nesses casos, às vezes é até bom, assim, a gente pegar e erguer a espada, assim, e mostrar pra pessoa que é que manda. Mas, no sentido, assim, de não atacar ninguém de graça. De não sair distribuindo, assim, a sua agressividade em uma direção de alguma pessoa, mas sim pra estar efetivando e realizando tudo aquilo que você se propõe. E isso é uma coisa muito abundante na energia ariana. E se essa agressividade não é bem canalizada, não é bem trabalhada, ela fica aí coagulando dentro de você, fervendo e tudo mais, daqui a pouco você acaba estourando com coisas assim ridículas, coisas que não teria sentido você acabar se estressando, mas que acabam pegando você justamente por causa dessa falta de direção e de projetos a serem colocados e realizados, de missões a serem cumpridas. Como eu falei anteriormente, o Marte, ele precisa de movimento. Sem movimento, ele se torna impaciente e utiliza mal a sua agressividade. O Marte, ele é um grande guerreiro e ele quer conquistar algo. Outra coisa que deve tomar cuidado é que como esse fogo marciano está muito intenso, tomar cuidado para não ir muito desenfreado nas coisas assim e às vezes perder a estratégia, porque a cabeça fica muito quente. E o que acontece? O Marte é a batalha, não é necessariamente a estratégia. A gente tem um outro ponto dentro da astrologia que é Palas, que representa esse princípio da sabedoria e da estratégia, que é equivalente à própria deusa Atena. E é bem importante a gente trazer esse ponto feminino, que é o princípio de Atena, que é o princípio da estratégia, que é uma visão mais ampla, que não é aquela coisa focal assim, tão doida, né, do Marte, porque o Marte é foco. Por isso que é uma flecha apontada numa direção, é foco. Você quer isso, você coloca o seu fogo para isso, você alimenta essa fogueira. Você todo dia coloca um pouquinho do seu esforço, coloca uma lenhazinha para que esse projeto vá para frente e esse fogo se expanda, porque isso vai então ser um caminho de iluminação mesmo da sua presença, de você desenvolver cada vez mais o seu potencial e expandir a luz de tudo isso que você faz, dessa sua missão para o mundo. Mas se você fica muito afobado, a tendência é que você dê um passo em falso. E é campeão, né? A energia ariana é campeã de acabar dando assim um passo meio desgovernado porque não refletiu acerca das consequências. Isso que faltou a estratégia. Então, no calor da batalha, eu penso, vou atacar para lá, vou fazer isso, vou lançar isso aqui, vou fazer isso aqui, vou acontecer cá. Mas sem a estratégia, sem assim você observar o melhor momento de agir, com quem você deve agir, como que você deve proceder durante a ação, você acaba muitas vezes perdendo de obter resultados mais elevados. Então esse aspecto de Palas complementando, né, trazendo um pouco de ar para o fogo, né, trazendo um pouco de reflexão e de estratégia para que o fogo seja melhor direcionado e melhor aproveitado. Se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações. Se quiser pode seguir lá no Instagram, @sathari.sat, e também pode aí deixar o seu comentário para trazer então esse retorno, se você está curtindo aí o conteúdo, se está bom, o que pode melhorar. E seguindo no assunto, outro detalhe que é importante tomar cuidado, essa sede muito grande dos desejos. Porque o Marte, ele atiça o desejo. Porque assim, se você quer conquistar algo, você tem um desejo. Você quer chegar a algum lugar. Você quer conquistar aquele emprego. Você quer conquistar aquele cargo. Você quer conquistar esse saber, esse estudo. Por isso que você todo dia se dedica, então, a colocar esse estudo. E o foco, ele é importante, né? Porque o foco, ele já é uma essência mais de Marte. Eu comentei da estratégia de Palas, mas tem que ser unido ao foco marciano. É você saber o que você quer e realmente colocar a sua atenção para isso e seja uma coisa gradual. E nesse sentido você vai então colhendo os melhores benefícios disso ao decorrer do tempo. Mas ao mesmo tempo os desejos podem estar a mil e pode surgir mil possibilidades de você se entreter. Aí que surge outro fenômeno desafiador da energia de Marte unida com Ares, que é a capacidade de você dar um gás muito grande no começo, mas não concluir. Então, de repente, eu tinha aquele projeto
e eu vou com tudo, com toda a minha força, com todo o meu tesão, que é essa energia do fogo, né? Aquela vontade de realmente, assim, viver aquela experiência e de fazer aquilo desenvolver, de fazer aquele fogo crescer, aquela chama se arder mais. Mas daqui a pouco é um foguinho de palha, porque eu vou com tudo naquela direção, empreendo todos os meus esforços, coloco toda a minha energia por uns 2, 3 dias, e depois, assim, eu acabo ficando muito cansado, porque eu não aguento mais aquilo, meu Deus do céu, aquilo lá tá me consumindo completamente. Porque o fogo de Áries não é um fogo constante, porque ele é um signo cardial. O fogo de Áries é uma coisa que explode com muita força. O Áries, ele é o fogo mais forte do zodíaco, mas ele não sustenta o fogo por muito tempo. Ele não é, por exemplo, como o Leão, que é um signo fixo, que não é um fogo assim tão explosivo assim, não. O Leão não é aquele assim, sabe, que vira o Superman naquele instante e resolve tudo como o Áries. O Áries é aquele que puxa a espada assim e mata o dragão, tá entendendo? Chegou o dragão, ele puxa a espada e mata o dragão e é uma batalha rápida. 10 minutos ele matou o dragão, mas depois assim ele fica mais cansadão, ele não vai querer enfrentar outro dragão. Já o Leão vai enfrentando um dragãozinho por dia, um dragão menor hoje, um dragão um pouquinho maior amanhã e constante. Já o Áries é aquela explosão no momento. Então, dentro de os desejos estarem muito dispersos, a gente pode perder esse foco, que é um ponto muito importante para o desenvolvimento daquilo que a gente se propõe a estar realizando. Então, é outro ponto a tomar cuidado e ver assim o que realmente é algo que vai trazer para você um desenvolvimento, uma evolução, que vai fazer você aflorar o seu potencial de guerreiro, para afiar a sua espada, para melhorar suas habilidades. Então, se eu trabalho com astrologia, eu vou afiar esse conhecimento, eu vou aprender mais e eu vou me focar e vou direcionar isso. Na verdade, eu trabalho com outras coisas também, eu também trabalho com tarô, com a numerologia, mas eu tenho o meu Marte em Gêmeos, né? Então traz uma certa versatilidade assim. Se eu trabalho com tal coisa, eu vou afiar esse aspecto, vou tornar cada vez melhor, para que quando chegue o momento de eu executar com isso, eu possa realmente fazer a diferença, eu possa realmente assim contribuir para o todo de alguma forma. E aí você vê que é bem diferente aquele desejo que pede para você elevar a sua evolução, aquele desejo sutil para aquele desejo denso. O desejo denso, ele normalmente pede por um prazer efêmero, que é aquela chama que incinera você te queimando, não é aquela chama que te cobre e te faz então se tornar mais luminoso. Porque quando você está lutando para desenvolver um conhecimento, quando você está lutando para desenvolver um trabalho, quando você está lutando para construir alguma coisa útil na Terra, pode ser que você esteja fazendo uma obra e tudo mais, e você está construindo uma escola, você está construindo uma casa para sua família, tudo isso é coisa marciana. A obra, pegar na obra é uma coisa super marciana, por exemplo, né? E ao mesmo tempo você está trabalhando com bioconstrução, desenvolvendo novos conhecimentos, afiando a sua espada, né? E isso vai garantindo que você construa algo positivo para ti e para o todo. E tem aquelas coisas que puxam o nosso fogo, mas que na verdade consomem ele. E não fazem ele assim se tornar mais radiante. E esse tipo de coisa tem que tomar um cuidado, especialmente no que diz respeito à sexualidade. Porque o Marte em Áries, ele aflora muito esse ponto. Por isso que vai essa energia, esse fulgor tenso para realizar aquilo que você quiser. Você utiliza em partes a sua energia criativa para isso, a sua energia sexual, que é a sua vitalidade, que é a sua força espiritual, que você troca com tudo aquilo que você resolve desenvolver. Então, quando eu vou, quem sabe, escutar o meu professor, eu estou trocando energia com ele. E aí, essa troca energética é positiva, porque eu estou crescendo com isso. E eu tive que tomar uma atitude para vir para aula, eu tive que enfrentar trânsito e tudo mais. Agora já nem tanto, né? Agora a atitude que a gente tem que fazer aí nesse momento, na verdade, é ligar o computador aí e tudo mais, né? E ficar mais em casa. Mas se fosse outra situação, super válido esse aspecto de você se movimentar, se deslocar e ir até o lugar, né? Você tem que fazer assim um movimento. O mínimo que seja, você tem que fazer um movimento de se levantar, né? Porque se falta o fogo, se falta o Marte, você nem levanta. E para a pessoa que está com dificuldade de levantar, agora ela vai ser cobrada. E vai ser uma cobrança boa, porque ela vai se sentir mais vigorosa, vai se sentir mais energizada. A gente fica com a corda toda, a gente fica ligado com 220 com Marte em Áries. Então, para quem está empreendendo coisas assim a partir da sua própria presença, é muito bom, vai ter um gás muito grande para isso. Para quem não está sabendo bem o que fazer, vai começar a tomar assim, né, uns choquezinhos assim para levantar, pula mais cedo aí da cama e vamos fazer alguma coisa.
vamos construir alguma coisa, e aí começa a vir esse impulso do desejo canalizado. Aí você filtra que desejo é positivo para mim e que desejo vai então acabar me consumindo completamente. Porque se a gente perde esse foco e vai indo assim, seguindo desejo e desejo que acaba nos consumindo, a gente pode ter momentos de prazer e depois a energia desce lá embaixo, porque a gente consome todo o nosso fogo para ter prazer e a gente não desenvolve ele para se tornar mais radiante e se tornar mais luz. Não que seja errado, né, buscar o prazer, mas você encontrar o prazer naquilo que vai te fazer bem. Então, comendo aquilo que te faz bem, tomando aquilo que te faz bem, assistindo aquilo que te faz bem, ouvindo aquilo que te faz bem, correndo na direção daquilo que vai te levar a algum lugar, não daquilo que apenas te consome. E aí que é um ponto muito forte do fogo, que é o amor próprio. O fogo é autocentrado. A natureza do fogo é autocentrada. Por isso que os signos de fogo, eles são os signos líderes, por natureza. Dentro do mapa astrológico, né, se você tem bastante movimento de fogo aí, tanto em Sagitário, como Leão, como Áries, especialmente Áries e Leão, porque o Sagitário ele é mais desapegado. O Sagitário ele é líder, mas ele é mais desapegado. E é o que faz ele às vezes se tornar um grande líder, porque ele não se apega tanto ao papel de líder, como o Leão muitas vezes quer vestir essa roupa, e o próprio Ariano, como se fosse assim o Áries um general, né? É o grito de batalha. Ele brande a sua espada, ele diz é lá que eu vou, e vai com todo o ímpeto daquilo, e aí ele realiza aquilo com maestria, com tanta força, colocando a sua energia, a sua agressividade para realizar aquilo, e ele inspira as outras pessoas aí atrás, sabe? Se não tem aquele general dando grito de guerra e indo na frente, provavelmente o resto da galera acaba broxando. O resto da galera pode acabar ficando meio desanimado, vê lá o exército lá do outro lado, pensando, nossa, aqueles caras parecem ser fortes e tudo mais, né? Aí começa a se acovardar. E o Áries, o Marte em Áries, ele é aquele que vem inspirar coragem para o todo se movimentar a partir do seu exemplo, a partir da sua ação. Então, muito favorável para aquelas pessoas que exercem também esse papel de liderança. E um desafio para esses 6 meses é manter esse foco. É o desafio de todo ariano, que é você pegar a coisa e ir até o fim. É você não ser aquele fogo de palha. É você não ficar apenas dando o primeiro gás e depois encher o saco. Tem uma história que ilustra muito bem essa energia de Áries, que é a história de Alexandre o Grande. Ele ia para um lado e para outro, ele não parava quieto. Ele conquistava um país, ele ia para outro, conquistava uma terra, conquistava outro. E isso é uma coisa de Áries. Agora, ele chegou a construir algum reinado em algum lugar e ficar lá? Não, ele já ia para alguma batalha, porque ele gostava do calor da batalha mais do que da conquista. Isso é uma coisa que acontece muito com Áries. Então, muitas vezes, quando ele chega onde ele queria chegar e a coisa fica assim mais parada, ele, pô, cara, agora eu tô entrando em deprê. Porque ele não pode parar esse movimento. A questão é, você pode pegar uma arte, uma ciência, um trabalho, um caminho e ir lapidando e desenvolvendo cada vez mais ele. Ou você pode ir até aqui e você pode depois ir para aquela outra direção e aí você deixa aquilo lá em andamento. Aí você deixa aquele lá incompleto. E isso é algo que é importante vigiar nesse momento, para a gente trazer então esse foco para construir algo que seja útil à nossa evolução e não se dispersar tanto, porque para você ter solidez com alguma coisa, para que esse fogo cresça e você se torne cada vez mais luminoso, você tem que se comprometer com algo e ir indo com isso até o final, que é eterno, que é infinito. Então você vai se tornando cada vez mais luminoso se os tempos vão passando, os anos vão passando e você continua afiando essa mesma espada. Imagina, você começou a estudar astrologia hoje, aí daqui a 10 anos você não mudou o foco. Pô, você tá bem? Nada é errado em mudar o foco, às vezes é muito importante. Por isso que a mesma espada marciana que brande pra gente conquistar alguma coisa é aquela espada que corta. Então, o ciclo de Marte em Áries pode ser super favorável também para você dar, tá entendendo, um chutão na porta, assim, com os 2 pés mesmo, tá entendendo? E dar uns gritos assim e dizer, não quero mais isso na minha vida. Não quero mais esse trabalho, não quero mais essa vida, não quero mais morar com você, não quero mais construir isso e eu vou fazer aquilo que eu quero. Isso é algo importante com Marte e com Áries junto. Você tem que fazer o que você quer. Repete comigo, isso tem que ser um mantra para você. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Porque se não for assim, você vai ficar completamente estressado, você vai ficar irritado, você vai explodir e vai acabar descontando alguém de uma forma negativa. Você tem que ter assim esse centramento no seu querer, se autoafirmar.
através daquilo que é o seu fogo, que é a sua habilidade, que é o seu poder para iluminar. Então, às vezes você tá lá naquele emprego, nada a ver, tá lá naquele casamento, nada a ver. Você dá um chutão na porta, tá entendendo? E vai colocar sua energia para construir de forma efetiva aquilo que realmente vai trazer para você esse contentamento, essa felicidade e vai te auxiliar na sua evolução. E vai fazer então você ter essa arma, essa ferramenta, inclusive para auxiliar os outros. Aí que é o Marte que afia a sua espada, né? O guerreiro que afia a sua espada e serve ao todo através da sua habilidade. Sua espada, como eu falei, pode ser a sua astrologia, pode ser sua bioconstrução, pode ser qualquer trabalho, qualquer ciência, qualquer arte que você se propõe, o artesanato, a pintura, a sinuca, seja lá o que você quiser, aquilo que chama assim a sua atenção, aquilo que você aponta a sua flecha e diz, meu espírito está indo para lá. O círculo, né, na alquimia, é o princípio do espírito e a flecha é a direção que vai trazer esse preenchimento total do espírito. E assim, esses movimentos eles vão estar valendo por bastante tempo, até janeiro. Então é o momento de você fazer isso tudo, chutar a porta se for preciso, recomeçar e ter coragem para recomeçar, porque às vezes a gente pensa, não vou largar minha estabilidade, não vou sair desse casamento, não vou sair de morar aqui, eu vou ficar morando aqui, vou trabalhar com isso mesmo, tudo mais. A gente vai empurrando, sabe? Com Áries não tem essa, tá entendendo? Não tá bom, tá entendendo? Dá um chutão e começa algo novo. Muito favorável para isso, sabe? Vai estar assim, todas as energias celestes te impulsionando para que você consiga recomeçar a sua vida com algo que realmente vibre o seu amor, que você tenha tesão de fazer, que você coloque seu fogo com força mesmo. Se você já está no caminho legal, muita força para impulsionar isso tudo. Tomar cuidado com a perda de foco e com aquele fogo assim extasiante que faz os meus desejos ir para lá e para cá e nem sempre tudo aquilo que eu desejo é bom para minha saúde. Terminar e começar a aguçar essa bravura, essa coragem, essa força de general que também pode inspirar a todos. Uma história que reflete muito bem, que a gente estuda na Cabala mesmo, esse princípio aí marciano e ariano, é a história de Moisés. Moisés, ele foi um cara que tinha uma missão que ia impactar no todo. E você, através da sua força, através da sua energia e da sua habilidade, do seu trabalho, da sua arte, da sua ciência, do que você se propõe a fazer, porque lembra, Marte é movimento, é executar. Quando você levanta a bunda da cadeira e vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. E o Moisés, ele levantou e falou, eu tenho que ir lá fazer aquilo, porque ele sentia essa conexão divina. E é como se essa conexão guiasse ele a fazer aquilo que ele fez, e isso inspirou todo um povo a seguir pelo deserto, pela sua libertação. Então, como você pode libertar? Como você pode iluminar? Como que você pode trazer conhecimento? Como você pode trazer alegria, facilitar a vida das pessoas, contribuir para o todo de alguma forma através da sua espada, através do seu conhecimento, do seu trabalho. E isso foi o que Moisés fez. E ele teve que atravessar diversos desafios. Isso durante, então, o período lá que ele estava lá negociando com o faraó. Ele chegou lá no faraó, foi contra todo um sistema político. E isso já representa essa mesma analogia que a gente pode fazer com o aspecto da gente ficar muito preso naquilo que é confortável, naquele sistema que está valendo ali e tudo mais, mas a gente não está gostando daquilo. E com Marte em Áries, a gente dá um chutão, tá entendendo? E leva embora tudo aquilo que não está legal. Sai desse trabalho se for preciso, não me preocupo tanto se não vai ter estabilidade, se não vai ter. Eu só vou com coragem com tudo, que certamente tem algo melhor reservado para mim, porque eu acredito no meu coração, eu acredito nessa força divina que transborda de mim e acredito que eu posso trazer muita coisa boa para o todo. Então não me prenda em algo que sufoca o meu espírito, que sufoca meu fogo, que prende o meu fogo. E o Moisés, ele foi um guia através do seu exemplo. Enquanto todos estavam ali, um tanto quanto iludidos, desesperançosos, ele mantinha firme aquela conexão divina e a ação reta de que é lá que a gente vai chegar. A gente vai atravessar todo esse deserto, a gente vai libertar o povo dessas cadeias e a gente vai, então, comprar essa guerra, se for preciso. E muitas vezes a gente tem que fazer uma guerra. A guerra não é uma coisa ruim, mas se for mal colocada, em nome da ganância, em nome do ego, aí se torna perigoso. Mas quando a gente vai fazer uma guerra para trazer a libertação, mas quando a gente se propõe a lutar por aquilo que a gente acredita, sem ferir a ninguém,
e levar uma mensagem legal para o mundo, aí a gente está afinadaço com esse princípio marciano. Então vamos para as previsões para os 12 signos. Para quem tem o Sol em Áries, para quem tem o signo de Áries, o que acontece? Fica muito intenso esse fogo, fica muito vibrante, fica muito forte. E é bem importante tomar um certo cuidado para não estourar também em excesso. Tem que ser muito bem canalizada a energia marciana nesse momento pelos arianos, porque eles vão estar numa ativação muito forte. E através disso, eles têm uma chance de projetar a sua imagem no mundo, a sua identidade, os seus projetos, aquilo que eles querem, com muito vigor. Mas ao mesmo tempo pode se abrir muitas possibilidades, muitas portas aí para os arianos que também não tem tanto sentido. Então tem que dar uma filtrada, porque eles já vão ter por natureza essa força ígnea, essa força assim de ação, de ir aquilo que acredita, né? Em direção àquilo que acredita, mas muitas vezes sem pensar, né, para onde que está indo, sem medir as consequências, até como a gente conversou no vídeo. E digamos que esse impulso vai estar mais forte ainda. Então, o poder está muito grande, o fogo está muito forte, mas tem que dar uma segurada, porque um fogo muito alto ele ilumina muito, mas também queima muito. Procurar, assim, para os arianos dar uma analisada melhor antes de fazer os seus movimentos. Mesmo que, às vezes, seja necessário agir com mais intensidade, seja necessário agir assim, com mais ímpeto, ainda assim dá uma pequena analisada, nem que seja de uns 5 segundinhos antes de agir. Para os sagitarianos, que também são signos de fogo. Os signos de fogo, gente, vão ser assim os que vão ter mais ímpeto, os que vão ter mais ativa essa força guerreira, os que vão trazer um impulso mais intenso. Por isso é os que têm que tomar mais cuidado no sentido de cuidar para não se queimar, para não tomar nenhuma ação que possa, quem sabe assim, atrapalhar depois, né, as suas consequências. Então o que acontece? O Sagitário, ele também vai estar com esse fogo muito intenso. Então tudo aquilo que ele quiser colocar de projeto, aquilo que ele quiser construir, vai estar com uma energia muito fluida para esse ponto. Mesma coisa que o ariano precisa tomar cuidado. Cuidar para não cair na impaciência e cuidado para não se desenfrear por muitos assuntos e se espalhar por muita coisa ao mesmo tempo. E para o sagitariano é preciso tomar um cuidado a mais nesse sentido, porque ele muitas vezes quer buscar apenas a alegria, quer buscar apenas a diversão e acaba sendo um pouco irresponsável. E acaba causando vários incêndios por aí, depois não junta tudo a destruição da sua explosão, né? E simplesmente vai tocando mais festa por aí. E isso vai ser bem importante ser tomado um cuidado agora, porque as consequências daquilo que a gente incendeia se tornam muito mais agravantes com Marte em Áries. É aquela coisa, a gente acende um fósforo assim e joga lá no mato, parece que não tem problema nenhum, a gente causa um incêndio enorme. E isso vira um karma muito grande também para a nossa vida. E isso especialmente para os sagitarianos deve tomar cuidado. Mas o seu poder de criação, o seu poder assim de projeção, a sua imagem no mundo vai estar muito mais brilhante, muito mais forte. Assim como os arianos também. E já os leoninos, eles vão ter assim um poder mais concentrado, porque são signos fixos, certo? A questão do leão é não ficar obstinado demais. Porque o leão ele vai estar assim com muito potencial para desenvolver os projetos que eles também estão voltando a sua atenção. Só que a obstinação pode gerar uma tensão muito grande, pode gerar um estresse e pode consumir completamente o leão e ele perder o ânimo naquilo que ele está fazendo porque se torna muito cansativo, se torna muito obcecado por aquilo. Então tem que tomar esse certo cuidado, leonino, para ele também soltar um pouco, para ele poder relaxar um pouquinho, porque se ele fica muito doido querendo fazer aquele projeto ir para frente e nada de errado, ele deve botar uma energia, mas saber dar uma relaxada, não, para um pouquinho, agora eu vou lá, tomo um ar, agora eu vou lá, faço outra coisa, vou lá, troco uma ideia com meu vizinho, vou lá agora, como alguma coisa também, e vou me organizando para eu não ficar completamente obstinado por aquilo que eu estou me propondo a realizar. E isso vai ser o que vai inspirar mais profundamente o leão, porque ele na ânsia de querer firmar tantas coisas e construir tanto, ele pode perder, no caso, aquele momento de olhar mais para si e de se inspirar para depois ele ter mais poder na hora de se expressar. Quanto mais ele se inspira, mais ele cuida dele, mais ele volta para ele, mais poder ele tem de tocar e de iluminar os outros através da sua expressão. E vamos então para os signos de água. Primeiro o escorpião. O escorpião ele vai estar muito bem colocado também com esse posicionamento de Marte Áries, inclusive porque o Marte também rege escorpião. O que acontece com o escorpião em si?
ele vai estar com todas as suas qualidades de poder emocional, porque tudo que o escorpião vibra emocionalmente tem muito poder de realização. O escorpião, ele transforma as realidades de acordo com a sua força emocional. Se o escorpião, por isso que dizem que o escorpião assim é vingativo, rancoroso e tudo mais, porque se ele começa a vibrar uma energia emocional nociva para alguém, é capaz dessa pessoa se dar mal. Porém, tem que se cuidar, porque depois volta 3 vezes pior para ele. Acaba voltando 3 vezes pior para ele e ele acaba se autodestruindo. Então o escorpião, ele vai estar com a sua força emocional muito mais aflorada, mas mais do que nunca ele vai precisar limpar da vida dele algumas coisas que não tem sentido. Vai ter que fazer alguns cortes mais radicais, assim, para que realmente possa assumir toda essa energia e esse poder aí bem canalizado. Tomar cuidado também com o aspecto da sexualidade, porque o Marte, outra coisa que ele ativa muito intensamente é a sexualidade, e o escorpião é um signo que tem essa energia muito bem aflorada. Então, se ele não toma cuidado com isso, é capaz dele dispersar muito essa energia, porque vai estar muito intensa, vai ser difícil controlar. Então, ele vai precisar meditar, vai precisar se serenar, vai precisar fazer essa energia subir e não ficar liberando tanto assim por baixo, de uma forma dispersa e de uma forma não consciente, porque tudo aquilo que vai trocando vai ficando guardado no seu DNA, e principalmente para o escorpião, essa experiência é muito mais forte. Então é algo que pode atrapalhar completamente ele depois no andamento de tudo que ele gostaria de realizar, de tudo que ele acredita que vale a pena lutar. Para o signo de peixes. O signo de peixes, ele pode assim acabar querendo lutar um pouquinho contra isso. Ele começa a pensar, não, mas não tem por que a gente ficar tão agressivo, querendo conquistar isso, aquilo. O signo de peixes, ele pode ao mesmo tempo querer ficar mais tranquilo no meio desse movimento todo. Só que a própria vida vai dar assim vai dar uns empurrãozinhos no peixe para que ele possa se movimentar. Então, quando a vida vai empurrando o pisciano, se ele vai fluindo dentro desses empurrões e vai movimentando os seus processos mesmo, e ficar assim num plano de fluir, mas ao mesmo tempo tomar uma atitude, né? Porque é aquela história, a vida vai empurrando, mas se eu me deito assim e jogo contra o meu peso, o empurrão da vida, a coisa não anda. Mas se ele flui um pouquinho junto, é uma grande chance de realizar os seus sonhos. Só que é que tá, o peixe ele pode ter a tendência a ficar muito no plano imaginativo, no plano dos sonhos, e o Marte vai pedir ação. Então vai tirar um pouco o peixe da sua zona de conforto, de ficar assim, refletindo, de ficar vislumbrando, de ficar meditando e tudo mais. Enquanto o escorpião vai precisar meditar para dar uma centrada, o peixe já precisa então colocar mais ação. Reduzir um pouquinho a imaginação, o sonho, a meditação e colocar mais ação, aproveitar que esse eflúvio vai inspirar ele a realizar esses aspectos todos aí. Depois a gente tem o signo de Câncer. O signo de Câncer, ele pode, da mesma forma que o Peixes, querer dar uma acalmada, querer, não, mas vamos ficar mais tranquilo, vamos assim serenar e tudo mais. Mas de um jeito ou de outro essa energia vem com tudo. Então não tem como assim ficar muito parado também. E o signo de Câncer, ele vai ter que vencer, no caso, as próprias limitações que podem amedrontar ele. Porque o signo de Câncer, em sua sombra, trabalha muito o aspecto do medo. E ele não quer guerrear. Ele quer ficar em casa, ele quer ficar tranquilo, ele quer ficar com aquilo que já dá uma segurança para ele. E aí é que tá, essa essência marciana vai garantir que o Câncer tenha a chance de arriscar aquilo que no fundo, lá na profundeza emocional, ele intenciona, ele sonha e ele, às vezes fica com certo medo. E essa energia do Marte Ares pode trazer então um vigor para esses pontos todos aí do canceriano, pode avivar toda essa coragem dele para fazer isso e acontecer. Mas ele não pode cair nessa sabotagem dele mesmo de não querer dançar com a natureza, não querer ficar se recolhendo, não querer se mostrar e não querer se projetar nesse sentido. Porque se ele faz isso, ele perde essa oportunidade de realmente colocar à prova todo o seu poder e manifestar muita coisa boa, que o seu espírito possa criar muita coisa boa aqui nessa terra. O signo de Touro. O signo de Touro, ele pode ter uma resistência em relação ao que ele já tem estruturado, de querer assim manter muitas coisas como estão, de querer afirmar muitas coisas como estão, e agora com todo esse movimento aí de Marte em Áries, vai exigir então que a gente suba alguns degraus a mais. E o signo de Touro, ele pode querer segurar um pouco as coisas como estão. Então o Touro ele não pode se prender, tem que abdicar da sua teimosia
não pode se prender nas coisas como são. Ele tem que enxergar algo além, porque senão tudo avança e ele acaba ficando, e aí chega uma hora que ele acaba ficando obsoleto. Então o touro ele vai ter que fazer um esforço de se movimentar, cuidar para não ficar muito inerte e movimentar para o desenvolvimento de tudo aquilo que ele já tem estruturado. Se ele fizer isso, o que num primeiro momento pode ser assim um pouco... mas depois que engrena, ele vai sentir muito gosto por isso e a coisa desenvolve como nunca dentro de tudo que ele trabalha, dentro de tudo que ele projeta, dentro de tudo que ele tem construído. O signo de Capricórnio. O signo de Capricórnio vai vir assim como um pontapé evolutivo, esse posicionamento. Porque tudo que ele vem firmando vai ter assim muita energia a mais. Ele vai ter muito mais energia para desenvolver tudo isso que ele já está firmando, tudo que ele já está construindo, tudo que ele já está planejando, tudo que ele já está empreendendo. E esse vigor vai garantir que ele consiga colocar mais tempo e que ele tenha mais disposição para tocar os seus projetos para frente e continuar desenvolvendo e criando e empreendendo tudo isso que chama então o seu espírito, que chama o seu coração. A grande questão do Capricórnio é a mesma coisa, não ficar muito obsessivo com a coisa, da mesma forma que o Leão. Precisa tomar assim uma certa cautela para que a coisa não tome uma proporção tão grande a ponto de que ele se torne completamente absorvido por isso e esqueça as outras áreas da vida, algumas coisas até mais básicas mesmo, né? Como às vezes você cuidar de você, às vezes você ter um tempo ali, no caso, para cuidar das pessoas que você ama e tudo mais. E o signo de Virgem? O signo de Virgem ele vai ter a chance muito grande agora de se lançar um pouquinho mais. O Virgem muitas vezes ele fica um pouquinho mais recolhido, um pouquinho mais reservado e tudo mais, mas muitas vezes lá no fundo dele ele tem aqueles projetos, aqueles sonhos, aquelas coisas que ele quer realizar, aquelas coisas que ele quer construir e firmar e levar e mostrar para o mundo, né? Conquistar o seu espaço, né? Isso é uma coisa marciana, isso é uma coisa do guerreiro, conquistar o seu espaço. E agora é o momento que o Virgem pode se encher desse vigor, se encher dessa coragem e fazer acontecer tudo isso. Mas ele não pode querer se recolher muito. O Virgem ele tende a querer ficar nos cantinhos, fazendo o trabalhinho dele e tudo mais, as coisas que ele está acostumado. E agora ele pode dar um salto quântico, porque ele tem toda a disposição, ele tem toda a força de trabalho, é engajado no servir e tem assim esse pique para o trabalho. A questão é, eu ponho isso no palco agora, eu não fico tão recolhido. Então, se o Virgem vence esse aspecto, tudo desenvolve com muita força para ele e ele prospera muito também com esse posicionamento aí. Os signos de ar, o Libra. Para o Libra pode ser um pouquinho mais desafiador, porque o Libra é o oposto, né? O Libra, ele é de Vênus, o Marte, ele é de Áries, e aí o que acontece? Estamos uma oposição. O Libra, ele quer paz, ele quer tranquilidade, ele quer, assim, que tudo fique numa suave, ele não quer pegar muito pesado, assim, e ele é o que acalma o ariano, porque às vezes o ariano está muito, assim, desenfreado, assim, e tudo mais, e às vezes não está nem sabendo para onde está indo. O Libra é o oposto, e é o complemento. Então ele diz, não, calma, vamos pensar melhor e tudo mais, vem com o seu ar, né? Mas nesse momento é uma chance do Libra se complementar dessa energia e também começar a tomar mais atitude e não ficar tanto pensando se vai para lá e para cá e tudo mais, porque se o Libra cai nessa indecisão, nesse período, é bem provável que ele acabe sendo atropelado pelas circunstâncias. É o momento do Libra desenvolver o seu poder de decisão mais forte, e o Libra, gente, é o signo que decide. Vocês sabiam isso? Por que é o signo que decide? Porque é o único signo capaz de enxergar o que é o melhor para o todo. Aí tem a fama do Libra ser indeciso, mas ele é o único que é capaz de ver todos os pormenores simetricamente, como que é melhor para isso, para aquilo, e aí tomar uma decisão justa, equilibrada, na balança divina. Essa essência de Libra é muito bela, mas ele precisa fazer isso de uma forma mais veloz. Não pode ficar assim muito enrolado, tudo mais, muito paz e amor, good vibes. É agora o momento assim de colocar em prova tudo aquilo que está aí no seu coração, tudo aquilo que acredita, e realmente desenvolver esse poder de decisão e dar esse impulso guerreiro, que vai complementar essa natureza pacífica dele de uma forma positiva. Quando precisa de paz, a gente é diplomata. Quando precisa chutar o balde, a gente chuta mesmo. E o signo de Gêmeos? O signo de Gêmeos ele vai estar, então, muito elétrico no meio disso tudo. Ele vai estar muito ativo, com muita energia, vai ser um dos signos que mais vai ter essa abundância energética, assim,
e no meio dessa hiperatividade ele pode perder o foco. O Gêmeos é um signo que muitas vezes tende a olhar para 6 direções ao mesmo tempo. Agora ele pode querer olhar para 12. E isso pode desgastar muito o seu sistema nervoso. Então, o Gêmeos ele tem muito potencial para aflorar os seus talentos, as suas habilidades e colocar assim, em realização todos os seus projetos, tudo aquilo que ele acredita. É um grande momento para ele, mas ele tem que trabalhar o aspecto do foco. Precisa colocar o foco em uma direção, seguir nela e trabalhar então nesse afloramento, nesse desenvolvimento, nessa elevação dessa direção. Lembra do círculo e a flecha, é uma direção, um foco. E isso, se o Gêmeos trabalhar, ele prospera como nunca, mas precisa desenvolver esse equilíbrio, né? Que o seu signo muitas vezes ele quer olhar para 50 coisas ao mesmo tempo e não tem problema, porque o Gêmeos ele tende a conseguir dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, ele tem essa versatilidade, mas agora especificamente nesse momento, se ele não controla, ele acaba querendo assumir mais coisa do que pode dar conta. Para o signo de Aquário. O signo de Aquário tem que cuidar com o aspecto muito combativo que pode surgir nele, de querer às vezes defender causas assim e coisas que vão além de sua própria presença, coisas que às vezes ele não tem nada a ver, ele se mete no meio e acaba querendo combater. Se ele fizer isso nesse momento e não tiver com os devidos argumentos bem colocados, não tiver com aquela presença forte, radiante, capaz de transformar o contexto da situação, ele pode não se dar muito bem nesses processos todos aí. Ele pode receber como retorno mesmo dessa ação energias que possam baixar a sua frequência, porque a resposta pode ser muito agressiva mesmo, a resposta pode ser assim um pouco nociva para a energia aquariana, que não é um signo assim de batalha, de confronto direto, né? Como o próprio Áries, que é do confronto direto. O signo de Aquário, ele tem esse aspecto, né, político, de confrontar assim, aquilo que ele acha que é injusto, aquilo que acha que é desigual, e é o signo que vem para acabar com os preconceitos, acabar com a desigualdade, estabelecer a união, a cooperação, certo? E que dentro do coletivo, dentro do social, a gente possa crescer juntos e todos se respeitar da forma como são. Então, ele tem também um impulso para levar essas mensagens mais intensos, mas tem que cuidar quando ele se torna muito rebelde sem causa e quando ele quer combater tudo e a todos e está sempre pronto assim para lançar alguma bomba. Então dá uma serenada nessa energia e principalmente trazer um foco mais para si. Cuidar para não buscar e pescar apenas essas coisas fora, sabe? E esquecer de si mesmo. Porque uma ênfase muito grande desse movimento de Marte em Áries é o foco na própria presença. E o Aquário, ele tende a ficar olhando muito para lá e para cá e tudo mais, para os grupos que ele está envolvido, assim. E aí, muitas vezes, ele perde desenvolver dentro daquilo que ele é propriamente. Então, agora é o momento de trabalhar esse aspecto, né? De colocar esse foco pleno naquilo que ele é, na própria presença. Os signos de ar, no geral, vão ter que trazer esse foco mais em si, nas suas habilidades, o que pode ser mais desafiador, porque eles são voltados para o ambiente todo. Mas aí o Marte vai cobrar eles, não, agora vocês se aprumam com as ferramentas de vocês. Vocês voltem o seu movimento, a sua ação para o seu desenvolvimento pessoal. Mesma coisa o Libra, ele pode querer ficar vivendo muitos relacionamentos, certo? E aí ele acaba esquecendo de desenvolver aquele potencial que é dele mesmo. E da mesma forma o Gêmeos, fica muito voltado aqui, olhando para lá e para cá, e não olha para si, não desenvolve aqueles potenciais. Mas se consegue atravessar essas fronteiras e bota esse foco em si, no que acredita, nos seus projetos, no seu trabalho, naquilo que quer construir, naquilo que acredita que vale a pena lutar e vencer, certamente essa vitória vai gerar muita prosperidade, vai gerar muita alegria e muito desenvolvimento evolutivo. Por hoje é isso, galera, e fica atento que no próximo vídeo, daqui a 2 dias, sem ser amanhã, depois de amanhã, eu vou estar postando uma meditação para a gente aflorar mais essa energia guerreira, para a gente desenvolver esse aspecto do foco, da concentração, do poder pessoal, da coragem e do vigor para ir atrás daquilo que a gente acredita e aproveitar de uma forma mais positiva essa energia aí de Marte entrando em Áries. Eu vou explicar melhor então quando eu gravar o vídeo. E então, por hoje, eu queria agradecer muito quem contemplou. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho aí das notificações. Deixa teu comentário, diz se gostou, diz o que pode melhorar, diz do que a gente pode falar nos próximos vídeos também, sugestões, críticas. Tamo junto aí.
E também, se puder, segue lá no Instagram, se quiser. Lá você vai encontrar muito conteúdo também associado a esses trabalhos de astrologia, numerologia, Kundalini Yoga, tarô, cabala, cartas ciganas e todo esse universo aí. Então, seguimos juntos, qualquer coisa estamos aí. Muito grato pela contemplação aí do vídeo e um grande abraço e a gente se vê numa próxima.